todos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao programa Como Viver uma Vida Saudável. Todos nós sabemos que existem vários benefícios que nós devemos adquirir para viver uma vida saudável. Algumas qualidades, algumas características, e nós hoje iremos falar sobre uma qualidade que é a humildade. A humildade é extremamente importante para nós vivermos uma vida saudável, não é? Temos falado ultimamente sobre algumas qualidades como a integridade, a sinceridade, e hoje nós iremos falar sobre a humildade, que é extremamente importante para nós vivermos uma vida saudável. Mas porquê? Vamos ver então quais são os benefícios que nós podemos tirar da humildade para vivermos uma vida saudável e abençoada. Bem, na verdade, o significado de humildade nos fala de simplicidade e sermos modestos. A humildade não é sermos inferiores a ninguém. Na verdade, é ver a perspectiva correta da vida. Sabia que Jesus foi o maior exemplo de humildade que nós já podemos constatar. Até porque ele mesmo disse as seguintes palavras: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, aqui Jesus diz para nós aprendermos que sermos mansos e humildes de coração, isso traz descanso para as nossas almas. E nós vivermos com a nossa alma, o nosso coração em paz, em descanso, em tranquilidade, isso é extremamente importante e benéfico para nós vivermos uma vida saudável. A humildade é extremamente importante. Então, que nós possamos examinar e olhar, não é? Se realmente as nossas ações, o nosso estilo de vida, o nosso coração, a nossa maneira de pensar e falar, se realmente tem coincidido com estas características de humildade que Jesus nos deixou, que Jesus nos ensina. Jesus foi o nosso maior exemplo de humildade. E a palavra de Deus diz que, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, esse sentimento de humildade, Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, ele desceu da sua glória, se esvaziou de quem era o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele desceu da sua glória, abriu mão de tudo aquilo que ele era e que tinha e veio viver uma vida aqui na terra e se tornou em semelhança aos homens, se fez servo dos homens. Então, isso é um exemplo de humildade que ele nos deixou. Ou seja, até porque o lugar onde ele nasceu já nos mostra tudo. Ele nasceu no estábulo. Ele poderia ter nascido no melhor lugar à face da terra. E ainda assim, ele escolheu nascer no estábulo, que nos mostra que a humildade é extremamente importante na nossa vida. Não é o que nós temos que nos dá valor, mas sim o que nós somos. E Jesus nos mostra que ser humilde, viver com humildade, tem muito valor e nos ajuda a viver uma vida saudável. Até porque, na palavra de Deus, Deus nos ensina que aquele que se tornar humilde como uma criança, esse será o maior no reino dos céus. Bem, na verdade, nós queremos sempre ser o maior, o melhor e o primeiro. Mas Deus nos ensina o contrário, que se nós tivermos o nosso coração humilde, modesto e simples, na simplicidade do nosso coração, que Deus irá nos abençoar e honrar. Também Deus nos ensina, em Filipenses, nada façais por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Ou seja, não devemos fazer nada por vanglória. Aquilo que nós vamos fazer ou falar, isso iremos fazer por vanglória, estamos à procura de glória para nós, para sermos reconhecidos, para sermos aplaudidos, para sermos elogiados.
É porque isso é vanglória. É o contrário de humildade. E Deus diz para nós não fazermos nada por vanglória, mas por humildade. E que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Isso no sentido de respeitarmos a toda a gente, sermos educados com todos, independentemente da hierarquia da pessoa, devemos ser educados com todos e não humilhar ninguém. Até porque também Deus nos ensina que nós devemos obedecer em tudo e não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, porque temos tendência, a nossa conduta e o nosso comportamento de vivermos para sermos vistos, para agradar o homem. Mas Deus diz que tudo que nós fizermos, que não devemos viver na aparência, mas sim na simplicidade, na humildade de coração, temendo a Deus, que isso é extremamente importante para nós vivermos uma vida abençoada e saudável. Até porque sabia que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ainda que o Senhor seja excelso, Ele atenta para os humildes, mas aos soberbos conhece-os de longe. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, o Senhor nos ensina que Deus se agrada da humildade. Deus dá graça aos humildes. Deus abençoa a vida das pessoas que andam em humildade, que são humildes. Mas aos soberbos Deus resiste e conhece-os de longe. Então, para nós recebermos uma vida abençoada de Deus, uma vida saudável, então nós precisamos viver com essa qualidade, essa característica que é extremamente importante para vivermos uma vida saudável. Podemos extrair muitos benefícios da humildade. Até porque Deus diz que adiante da honra vai a humildade. Se nós queremos ser honrados por Deus, honrados pelos homens, nós devemos ser humildes, porque adiante da honra vai a humildade. Primeiro nós somos humildes e depois a honra nos seguirá, ela nos sobrevirá. Então, como é extremamente importante a humildade nas nossas vidas? Até porque em Provérbios 22, versículo 4, diz que o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então vejam, há galardão para quem vive na humildade. Deus promete que o galardão da humildade são riquezas, honra e vida saudável, e vida em abundância, e vida eterna. Porque a humildade é um dos requisitos, características e qualidades extremamente importantes para vivermos uma vida saudável. Por hoje é tudo e mantenham-se saudáveis.